Boa noite, veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 27 de setembro. Dia de limpar a poeira levantada por uma tempestade que assustou os moradores de cidades do interior de São Paulo e também de Minas Gerais. Pelo menos 4 capitais já estão aplicando a dose de reforço em profissionais da saúde. Um cantor sertanejo é encontrado morto dentro de um carro em Belo Horizonte. E ainda a morte de 21 tartarugas num rio no Distrito Federal. A existência desses animais na região já é um mistério. Agora, no Brasil TV. A segunda-feira foi de bastante trabalho para os moradores de Ribeirão Preto e Franca, que ficam no interior de São Paulo. Antes da chuva tão aguardada, uma tempestade de poeira atingiu essas cidades ontem e assustou muita gente. O paredão de poeira também chegou a outros municípios, tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais. Caos, está um caos na minha casa. Olha que desespero, meu Deus! A Fernanda passou a manhã toda tentando limpar a sujeira na casa dela, em Franca. Ficou tudo assim, coberto de terra. Uma poeira vermelha com fuligem. O meu tanque, a minha máquina, ficou coberto de poeira. E aí hoje a gente está limpando a bagunça. Situação parecida na casa do Fernando, que também mora em Franca. A hora que eu acordei hoje de manhã, que nós levantamos para começar a nos organizarmos, a casa estava de perna pro ar, estava toda bagunçada, toda cheia de pó nos móveis inteiros, em todos os cantos da casa tem pó. Desde o começo do mês, a cidade está com racionamento de água por causa da seca. E hoje não tem água na casa dele. A gente está vendo aí, a gente tem reserva, mas a gente também não pode se dispor somente da reserva para fazer essa limpeza. O jeito vai ser pegar água, um pouco de água de piscina, pelo menos para tirar essa bagunça, pelo menos da varanda aqui, e lavar, dar uma limpada na varanda. Em Ribeirão Preto, a dona Roberta passou a manhã recolhendo os vasos quebrados que caíram com o vento. A força do vento abriu a porta e levou todas as folhas, sujeira da rua, um redemoinho aqui, entrou tudo lá para dentro. Acabou a luz da casa, não voltava. A casa da dona Roberta e todo o bairro dela ficaram sem luz porque árvores como estas caíram sobre a fiação e derrubaram postes. A tempestade, que deixou os moradores do interior de São Paulo apavorados, criou imagens que antes só se via nos filmes. Uma nuvem vermelha de poeira avançou sobre Ribeirão Preto por volta das 13h30 da tarde. O dia virou noite. O vento foi tão forte que chegou a balançar este avião comercial que estava parado na pista do aeroporto. O vídeo feito do alto de um prédio mostra outra nuvem de poeira que parece engolir a cidade de Franca. O mesmo cenário foi registrado de vários outros pontos. A tempestade pegou de surpresa este motorista que seguia de Franca para São Paulo. São 4h30 da tarde. Fechou o tempo, ficou escuro de uma vez. Essas imagens foram feitas da cidade de Colômbia, bem na divisa com Minas Gerais. Do outro lado do Rio Grande, a tempestade atingiu também o município de Planura. O paredão de poeira produziu imagens impressionantes. De cá é Colômbia, São Paulo, de cá é Planura, Minas Gerais. O Rio Grande está no meio ali, ó. Meu Deus! Segundo os meteorologistas, isso acontece por causa da poeira acumulada no solo após um período de 3 meses de estiagem. A chegada do vento de quase 100 km por hora levantou a poeira, provocando esse fenômeno chamado de frente de rajada. A sensação que eu tive é que a poeira ia engolir a cidade, então foi bem assustador, muito assustador, para te falar a verdade. Mato Grosso do Sul também teve ventos fortes e pelo menos 2 cidades no meio do Pantanal acordaram cobertas por fumaça e fuligem. Mas lá isso aconteceu por causa dos incêndios no Pantanal, que parece sem controle. O Janderson Moreira é quem atualiza pra gente. As cidades de Corumbá e Ladário estão encobertas de muita fumaça por causa dos incêndios no Pantanal. Os ventos fortes ajudam a espalhar a fumaça pela área urbana, afetando a rotina de todas as pessoas. Existe fuligem em toda parte, sujando casas e comércios, um reflexo dos incêndios. Atualmente, cerca de 200 combatentes se dividem para controlar as chamas na região. São pelo menos 5 áreas atingidas pelo fogo.
Nas últimas 24 horas, 150 focos foram registrados. Os ventos chegaram a 69 km por hora e derrubaram até uma estrutura de vacinação no centro da cidade. Militares do Corpo de Bombeiros também tiveram que remover árvores que estavam impedindo o tráfego de veículos na BR-262. A massa cinza ameaça a saúde dos moradores. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, os atendimentos médicos por problemas respiratórios aumentaram em 20% na rede pública. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, só este ano foram registrados 2.752 focos. De Corumbá, em Mato Grosso do Sul, Jaderson Moreira, para o Brasil TV. Vamos falar agora da vacinação contra a Covid-19. Em pelo menos 4 capitais já estão aplicando a dose de reforço nos profissionais de saúde, que foi liberada na sexta-feira, pelo Ministério da Saúde. O Alex Barbosa nos conta lá de São Luís. Para profissionais de saúde, a preferência é por vacinas da Pfizer e também para quem já completou a imunização há mais de 6 meses. Aqui em São Luís, a expectativa é vacinar mais de 53 mil profissionais com a dose de reforço nos 9 pontos de vacinação montados aqui na capital. Por aqui, 87% da população já estão vacinados com a segunda dose ou dose única. Em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Saúde autorizou os municípios a aplicarem a dose de reforço nos profissionais de saúde com 50 anos ou mais. E aquelas cidades que já tenham vacinado essa faixa etária estão autorizadas a vacinar os profissionais a partir de 40 anos que estejam na linha de frente. Em Campo Grande, a vacinação começou no sábado. Cerca de 6 mil profissionais da saúde podem receber a dose de reforço na capital de Mato Grosso do Sul. Em Rondônia, a Prefeitura da capital, Porto Velho, também iniciou a aplicação da dose de reforço nos profissionais da saúde no sábado. Hoje, a movimentação estava tranquila nos postos. Cerca de 10 mil profissionais já podem tomar a dose de reforço em Porto Velho. Macapá também começou a vacinar os profissionais de saúde com a dose de reforço hoje nas unidades em que eles trabalham. Teresina começou a aplicar a dose de reforço para os idosos. A Aniele Brandão é quem tem as informações. Olá, Teresina é a última capital do Nordeste a começar a aplicação da dose de reforço nos idosos. O público-alvo desta etapa da campanha é a população de 70 anos ou mais e que mora em instituições de longa permanência. A aplicação da dose de reforço começa pouco mais de um mês depois da recomendação do Ministério da Saúde. Aqui em Teresina, a Fundação Municipal de Saúde, que é responsável pela campanha de vacinação, usa o imunizante da Pfizer. A ação começou hoje por um abrigo que conta com 55 idosos com faixa etária entre 64 e 101 anos e até o momento não registrou nenhum caso e nem óbito causado pela Covid-19. Ao longo da semana, a campanha segue em outros 7 abrigos da capital. A previsão é que cerca de 506 idosos com mais de 70 anos recebam a dose de reforço. Aniele Brandão para o Brasil TV. O Tribunal de Justiça de São Paulo começou a exigir o comprovante de vacinação contra a Covid de todas as pessoas que precisarem entrar no prédio. Essa medida começou a valer à 13h, no horário em que foi aberto o trabalho no tribunal. O retorno às funções presenciais no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem sido gradual, depois de um período de trabalho 100% remoto. Desde o começo do mês, funcionários e magistrados já tinham que apresentar o comprovante de vacinação. Mas a partir de agora, a apresentação do comprovante passa a ser obrigatória para todas as pessoas que queiram cruzar os portões de qualquer um dos fóruns ou prédios administrativos do TJ em todo o estado de São Paulo. A decisão do dia 20 de setembro cita a exigência do comprovante para membros do Ministério Público, defensores públicos, servidores, estagiários, funcionários da OAB, empresas terceirizadas, além do público em geral. O nosso objetivo é a prestação de um serviço público, sempre foi a preservação da saúde e da vida das pessoas. Antes da pandemia, 1.300.000 pessoas passavam todos os dias pelos prédios do Judiciário de São Paulo. Para Leonardo Navarro, membro da comissão... Ele não tem toda uma preparação para se evitar a contaminação, a infecção pelo vírus. Infelizmente é isso, os fóruns muitos são pequenos, elevadores pequenos, corredores apertados, balcões onde os advogados se aglomeram ali junto com o serventuário. Então o passaporte é sim uma medida providencial e importante neste momento.
A maior parte dos tribunais do país não exige comprovação da vacina. Em Pernambuco, o Tribunal de Justiça exige a apresentação do cartão de vacinação dos servidores e terceirizados do Judiciário. No Ceará, o Tribunal de Justiça exige comprovante nas sessões de julgamento em que há sustentação oral quando acontecem de forma presencial. O comprovante de vacinação contra a Covid também tem sido exigido para outras atividades. No Rio de Janeiro, a Prefeitura baixou um decreto que obriga a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid para entrada em locais de uso coletivo na cidade. O passaporte da vacina é exigido de cariocas e turistas. No Amazonas, o estado exige a apresentação do cartão de vacinação para entrada em bares, restaurantes e comércios similares desde 23 de agosto. Para este infectologista, além de ajudar a conter a circulação do vírus, o passaporte é mais um incentivo para que as pessoas tomem a vacina. Você coloca um estímulo a mais para essas pessoas irem tomar as doses adicionais, a segunda dose, a dose de reforço. É uma estratégia a mais, mas não exime as outras ferramentas de prevenção quando as pessoas frequentam esses locais. Um acidente grave mobilizou os bombeiros na região central da capital paulista. Foi hoje pela manhã. Esse carro aí, despencou do mezanino de uma concessionária na Avenida Rio Branco, Campos Elíseos. Testemunhas contaram que um funcionário foi manobrar o veículo no andar de cima, perdeu o controle e caiu na recepção, atingindo quem estava por lá. Nesse outro vídeo feito por bombeiros, dá para ver melhor a altura da queda, Dá uns 9 metros mais ou menos, é muita coisa. De acordo com os bombeiros, além do motorista, outras 2 funcionárias que estavam na loja ali se machucaram. Uma delas, de 19 anos, teve múltiplas fraturas e foi levada de helicóptero para o hospital em estado grave. Nós procuramos a empresa responsável pela concessionária, mas não tivemos retorno. No Rio de Janeiro, mais uma família chora a morte de 2 vítimas da violência. Samuel Vicente, de 17 anos, e o padrasto dele, William da Silva, de 38, levavam a namorada de Samuel para uma emergência. Mas no meio do caminho foram atingidos por tiros. Parentes contam que eles foram fuzilados por policiais militares. Samuel Vicente completaria 18 anos em dezembro. Queria servir o exército. Ele estudava em uma escola cívico-militar. O sonho dele era ser militar, usar farda. Queria tanto usar farda que a farda acabou matando eles. O sonho foi interrompido neste sábado. A família conta que o rapaz estava em uma festa em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Que a namorada dele, Camille da Silva Apolinário, de 18 anos, passou mal e desmaiou. E que Samuel pediu ao padrasto, William Vasconcelos, de 38 anos, para levar Camille até uma UPA. Tudo aconteceu muito rápido. O padrasto dirigiu a moto, a Camille foi no meio e Samuel atrás, segurando a namorada. A família diz que no caminho, em Anchieta, na zona norte do Rio, 3 quilômetros antes de chegar na emergência, eles foram surpreendidos por policiais militares que atiraram várias vezes. Samuel e o padrasto morreram e Camille também foi atingida e está internada. Em nota, a PM afirmou que os policiais foram atacados a tiros quando realizavam um patrulhamento, que os PMs encontraram 3 suspeitos feridos e que com eles apreenderam armas, munições e drogas. A TV Globo teve acesso ao depoimento de 2 policiais militares que participaram da ação, Leonardo Soares Carneiro e Edson de Almeida Santana Filho. Eles deram declarações idênticas na delegacia. Disseram que quando tentavam se proteger de tiros disparados por traficantes, uma moto com 3 ocupantes veio na direção deles e que a última pessoa da moto, depois identificada como Samuel, parecia estar com um fuzil e mirou contra os policiais que atiraram em legítima defesa. No fim, os PMs afirmam que Samuel estava com uma pistola com 4 munições e um radiotransmissor. A Polícia Militar apresentou o material que teria sido apreendido na ação. A família contesta a versão da PM. Eles não eram bandidos, nem o meu cunhado, muito menos o meu sobrinho. A Comissão de Direitos Humanos da OAB está acompanhando o caso. A gente sabe que existe confronto mesmo no estado do Rio de Janeiro, que existe bandidos atracando a polícia, mas a gente sabe e tem convicção que nem todo mundo que morre em decorrência de confronto entre policiais, são bandidos. E aqui a gente está mais do que nítido que tanto William quanto Samuel eram pessoas que não eram envolvidas com tráfico, não eram bandidos e não atacaram a polícia.
O porta-voz da Polícia Militar disse que a Corregedoria acompanha o caso. A gente precisa apurar esse caso. É um caso que tem traços realmente de mais um drama carioca por parte da violência urbana, mas a gente não pode deixar de não levar em consideração o que os policiais dizem. Então, é fundamental que a gente tenha agora a apuração técnica do caso, a perícia precisa ser feita para que a gente possa chegar realmente à verdade dos fatos. Os corpos de Samuel e William ainda estão no IML. A família não tem dinheiro para pagar os enterros. A polícia estava falando que eles eram bandidos, não era bandido não. Isso é muito doloroso para mim, isso é muito difícil para mim. O governo do estado do Rio diz que vai entrar em contato com a família do Samuel e do William para ajudar a providenciar os enterros. No início da tarde, a Secretaria Estadual de Saúde disse que a Camille teve alta. Um cantor sertanejo foi encontrado morto dentro de um carro hoje de madrugada na região oeste de Belo Horizonte. Policiais chegaram ao local depois que foram acionados por pessoas que passavam pela rua na madrugada de hoje. De acordo com a Polícia Militar, o carro que o cantor sertanejo Giovanni Salles dirigia estava perto dessa praça, entre a Avenida Amazonas, que é uma das principais da capital, e a Rua Madalena Camargos, aqui no bairro Jardinópolis, região oeste de Belo Horizonte. Por essas imagens de um circuito de segurança de uma loja que fica na região, dá para ver o carro de Giovanni parando por volta das 11h45 da noite de ontem. Pouco tempo depois, é possível ver a movimentação de pessoas ao redor do veículo. Viaturas da Polícia Militar chegaram por volta de 00h15. Segundo o boletim de ocorrência, Giovanni foi encontrado com sangue saindo pelo nariz e boca. A perícia constatou que não havia sinal de violência no corpo do cantor. Ainda segundo o boletim de ocorrência, foram encontrados dentro do carro 3 pinos de substância semelhante à cocaína. Os instrumentos utilizados durante as apresentações do cantor estavam no carro. O material foi devolvido ao irmão dele. Já o carro, que segundo a polícia era alugado, foi entregue ao dono. O corpo de Giovanni Salles foi levado para o Instituto Médico Legal. A Polícia Civil vai apurar as causas da morte. Giovanni deixa a esposa e um filho. Veja a seguir, a tradição dos doces de Cosme e Damião se adapta no Rio de Janeiro para respeitar as regras de prevenção à Covid. Brasil TV está de volta com o mistério no Distrito Federal. Em 4 meses foram encontradas 21 tartarugas mortas perto do rio Melchior, que fica entre as cidades de Ceilândia e Samambaia. A própria existência desses animais ali naquela região já é por si só um mistério. A triste estatística, que já vinha sendo contabilizada desde maio, acabou de ganhar mais um número neste domingo. Essa é a 21ª tartaruga encontrada morta pelos ativistas ambientais nas proximidades do rio Melchior. Pelo casco ainda conservado, a aparência é de uma morte recente. No curso do rio, mais cascos. Esses já tinham sido registrados antes e estavam mais deteriorados. Especificamente do dia 17 de maio para cá, tem sido constante. Constantemente nós estamos encontrando tartarugas mortas. Só que, oficialmente, o governo não reconhece a presença desses animais ali. O IBRAM, por exemplo, diz que as tartarugas não são provenientes do Cerrado. Portanto, não existem tartarugas nativas no rio Melchior. As carcaças encontradas estão distantes do corpo hídrico e somente um corpo técnico pode atestar as causas da morte desses animais. Nós enviamos alguns desses registros para esse biólogo. Ele analisou as imagens feitas pelos ativistas e diz que o animal é um cágado, comum em todo o território brasileiro. É uma espécie nativa de ampla distribuição na América do Sul, encontrada em rios, lagos e lagoas e que se adapta muito bem em ambientes poluídos com dejetos orgânicos. Então são 2 as possibilidades das mortes desses animais, né? As 2 são relacionadas à alimentação. A primeira delas seria a ingestão acidental de plástico e de pedaços de tecido, que são relativamente comuns no rio Melchior. E a outra possibilidade é que esses animais teriam sido vítimas de atividades de pesca. O rio Melchior tem 25 quilômetros de extensão. Fica na divisa entre Samambaia e Ceilândia. Em 2014 foi enquadrado como um corpo d'água de classe 4.
nos parâmetros da Agência Nacional de Águas, é o pior dos níveis, aplicado quando a qualidade da água é ruim. Dos 11 usos que um rio de água doce poderia ter, o Melchior só permite 2, navegação e harmonia paisagística. Já agricultura, pesca e irrigação, nem pensar. Ele ainda recebe os dejetos de 2 estações de tratamento de esgoto da CAESB, a ETE Melchior e a ETE Samambaia. Mas os ativistas defendem, existe vida ali e ela precisa de atenção. Nós pedimos às autoridades que não deixem esses animais morrerem, que de alguma forma, nós estamos no século XXI, nós estamos na capital do Brasil, é inadmissível que esses animais morram por conta de poluição, por conta da degradação ambiental. Das 21 tartarugas encontradas mortas às margens do rio Melchior de maio para cá, 7 estavam aqui nesse ponto. A nossa equipe de reportagem veio apurar essa denúncia e acabou se deparando com uma agradável surpresa. Nesse domingo, ali naquele ponto, mais de 10 tartarugas vivas estavam às margens do Melchior. Contrariando o mau cheiro e a sujeira, estavam bem à vontade, tomando sol na beira do rio. Eram pelo menos 12. Quando perceberam a nossa equipe, algumas tímidas mergulharam e a turma diminuiu. As aves faziam companhia às colegas. A natureza ainda não abandonou o rio. Sabe que hoje é dia de São Cosme e São Damião, né? Eu sou Marcelo Cosme, então é claro que eu sei. E mesmo durante a pandemia, os devotos dos santos no Rio de Janeiro não deixaram de distribuir doces e fazer a alegria da criançada. Mas claro, todo mundo respeitando as medidas sanitárias. No bairro na Zona Norte tem uma família que mantém essa tradição há 70 anos. Na entrada desta casa, no Encantado, na Zona Norte do Rio, um altar para os santos gêmeos Cosme e Damião. Na mesa, pés de moleque, suspiros, pipocas. Só daqui vão sair 100 saquinhos com doces. Esses são os Casale. Há pelo menos 70 anos eles celebram a data. A família já recorreu aos santos padroeiros dos médicos e farmacêuticos diversas vezes. Um dos pedidos foi pela vida do Pierre, que nasceu com um problema cardíaco. Para os Casale, a recuperação dele é a comprovação da fé. Assim que ele nasceu, o médico falou que tinha medo na hora de cortar o cordão umbilical, que ele não ia resistir. Aqui, ó. 22 anos. 22. Hora da distribuição dos doces. São Cosme e São Damião também são padroeiros das crianças. A alegria dos pequenos é a recompensa. Do Encantado viemos para essa vila na Muda, também na Zona Norte. Com vocês os gêmeos Lucas e Davi. A alegria em dose dupla dos irmãos. Quem está distribuindo é a Helena. Em 1990 ela ficou grávida e teve rubéola. O medo do filho nascer com complicações da doença fez ela gritar pelos santos gêmeos. Eu me agarrei nesse momento a Cosme e Damião. E graças a Deus deu tudo certo. Helena distribui doces há mais de 30 anos. Na mesma vila mora a sobrinha dela, a Gleice. Outra devota que pediu socorro quando o filho Gabriel nasceu. Eu tive uma gravidez de risco, eu era hipertensa. Graças a Deus, meu filho nasceu saudável. Quando completei 7 anos, né? Quando ele completou 7 anos, que já estava acabando a minha promessa, ele começou a convulsionar. Aí foi diagnosticado epilepsia. Aí eu renovei a minha promessa. Graças a Deus, hoje em dia ele está curado. Sabe por que existe a tradição de entregar doces no dia 27 de setembro? Tem a ver com sincretismo religioso. Nas religiões de matrizes africanas, São Cosme e São Damião são representados por entidades infantis, os IBGs. E as guloseimas são uma forma de alegrar a criançada. Mesmo na pandemia, a distribuição de doces não parou. Agora, junto com os saquinhos, o cuidado de prevenção é dobrado. A coisa complicou um pouco, teve a pandemia, né? Mas a gente fez o que pôde, né? Porque ver uma criança sorrindo ou receber um doce, acho que não tem sorriso melhor, gratificante. Para quem acredita, como eu, que nos tragam saúde. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais, Jornal Nacional, 8h30, hora de Brasília. Para você, boa noite e até amanhã.